besta, vamos aprender sobre o milênio, sobre o grande julgamento, sobre a segunda vinda. Mateus 24. Vamos lá então. Mais uma coisa. Imagina o seguinte: você pegar um saco de farinha, um saco de 50 quilos de farinha, você fazer um buraco nele, cortar a ponta dele com a tesoura, e aí você pegar um dia de bastante vento e você começar a andar com aquele saco de farinha assim, e aquele vento batendo nessa farinha que está caindo num buraquinho assim. Em alguns momentos o vento vai espalhar de tal maneira essa farinha que nem vai ter sinal no chão, não é assim? E quando o vento der uma diminuída, algum resquício ali no chão vai ficar, mas vai se misturar com a terra. Agora, esse mesmo saco de farinha, se você pegasse e cortasse com a tesoura a boca dele inteira e fizesse assim, ó, o que aconteceria? Mesmo que tivesse um vento muito forte, ia ficar um monte de farinha na tua frente, não é? Tá. O que eu quero ensinar através desse exemplo? Esses sinais que a Bíblia diz, que nós vamos ver agora, para nós entendermos, eu tenho que entender a distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Eu tenho que entender que tem horas que elas estão se referindo a Israel, tem horas que está se referindo à igreja, e tem horas que se refere aos dois juntos. Mas tem mais essa terceira coisa. Quando os sinais que são ditos que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja se referem à igreja, eles acontecem daquela maneira que você pega o saco de farinha, faz um buraco e espalha no vento. Eles acontecem ao longo da história. Quando eles se referem a Israel, é quando você pega o saco de farinha e vira no chão. Eles vão acontecer uma vez só, em 3 anos e meio. Então vamos para os sinais. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. O templo, a igreja deles. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É uma profecia. Significa o quê? Que o templo iria ser derrubado. Ela já se cumpriu. Em 70 depois de Jesus, o Império Romano invadiu a Judéia e o imperador Tito queimou Jerusalém e destruiu o templo. O templo era um negócio enorme, majestoso, muito alto, que tomava um quarteirão inteiro. Eles destruíram a terra em fogo. Se cumpriu a profecia. Mas a profecia continua. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consolação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados e de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
se refere esses versículos? Eles se referem ao mesmo tempo a Israel e a nós, a igreja. Não é dito que ninguém saberá a hora. Não é dito que serão pegos de surpresa. Então, se a grande tribulação, que a Bíblia fala que vai acontecer antes do grande dia, fosse para a igreja, nós iríamos ficar sabendo: opa, o negócio mudou, está prestes a acontecer. Mas não. Para a igreja, a tribulação vai acontecendo ao longo dos séculos. E há indícios na Bíblia que ela vai se intensificar no final. Mas ela não vai ser como vai ser para Israel. Para Israel vai ser diferente. Outra coisa, se pregará o Evangelho por toda parte. Igreja, eu disse para vocês que eu iria falar sobre o Apocalipse por causa dos sinais. A única coisa que dá margem para a gente subentender se está perto ou longe a vida de Jesus na Bíblia é esse versículo aqui. Nenhum outro versículo você pode pegar e dizer: não, mas com esse daqui eu posso dizer que o arrebatamento está perto. É só com esse versículo 14. O Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Agora me diga uma coisa, gente: aonde o Evangelho ainda não chegou? Com jornal, revista, livro, rádio, televisão, telefone, internet, mundo globalizado, sem fronteiras. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Nós já somos uma geração em que em todos os países do mundo o Evangelho já foi pregado. O Evangelho ainda não foi pregado em algumas tribos distantes, mas o Evangelho já chegou em todos os países do mundo, inclusive naqueles onde o Evangelho é proibido, como o Iraque, mas ele está lá. A internet é uma coisa que o mundo inteiro tem acesso, até a China comunista, a internet está lá. Muito bem, mas me diz uma coisa, pastor, e essa questão que nós temos aqui, que vai haver fome, terremoto e guerras. Aí entra o exemplo do saco de farinha. Para nós, do nascimento da igreja até o arrebatamento, isso daqui se cumpre ao longo dos séculos. Para Israel vai acontecer tudo de uma vez só. Vai acontecer nos dias que antecedem a segunda vinda. Segunda vinda porque Jesus veio uma primeira vez, quando ele nasceu. Segunda vinda porque ele vai pisar na terra. No arrebatamento ele não vai pisar na terra. O mundo não vai ver Jesus lá no céu nos levando. É na segunda vinda. Agora me diga uma coisa. Você já parou para pensar no que aconteceu nos últimos 10 anos em termos de fome, guerra, terremoto? Se você ir lá na internet e digitar, você vai descobrir que todos os anos, nessa primeira década do terceiro milênio, todos os anos aconteceram grandes catástrofes. Katrina devastou a costa americana, houve aquele rompimento dos diques lá em Nova Orleans, onde só lá morreu 2.000 pessoas. 11 de setembro, tsunami, 2 grandes terremotos na China, o Haiti, a guerra com o Iraque, a guerra com o Afeganistão. Agora volta um pouquinho mais, o século XX. 2 grandes guerras mundiais. Quando houve outra guerra mundial? Nos 1000 últimos anos não tinha acontecido guerras mundiais.